Oi, sou a Maria Pia. Antes de começar, eu quero que você respire comigo. Você não precisa chegar aqui forte, você não precisa chegar aqui pronto, você só precisa chegar aqui presente. Porque esse espaço não é sobre performance, é sobre verdade. E verdade, quando encontra Jesus, vira caminho. Talvez você esteja cansada de viver no automático, você esteja sentindo um vazio que você não consegue explicar tudo direito. Talvez você esteja fazendo tudo certo, por fora, mas por dentro sente que se perdeu de você. E hoje eu quero que você se sinta acolhida e ao mesmo tempo conduzida. Porque você não veio até aqui só para entender, você veio para voltar. Eu conheço esse lugar. Eu já vivi uma fase, eu resolvia tudo, eu segurava e por fora parecia força. Mas por dentro era ansiedade, era pressa, era uma mente que não desligava. E eu fui percebendo uma coisa, eu estava tão ocupada cuidando de tudo, eu tinha me deixado para depois. Quando a gente se abandona, o vazio cresce. E foi aí que eu entendi. Eu precisava voltar para a presença, voltar para a verdade, voltar para Deus. Então deixa eu te contar exatamente o que vai acontecer aqui. A gente vai conversar sobre o vazio interno, sobre como ele aparece e por que ele insiste, sobre como discernir a voz de Deus da ansiedade e da culpa e sobre como transformar isso em práticas reais no seu dia. No final da aula, você vai sair com uma pausa guiada, uma prática escrita, com uma oração curta para te recentrar e com um passo pequeno definido, porque o seu recomeço precisa de direção, não só de emoção. O vazio interno não é frescura, não é ingratidão, não é falta de fé, muitas vezes não é falta do que fazer, é falta de sentido, de pertencimento, é falta de direção e também é excesso de ruído. Telas, tarefas, pessoas, ambientes, preocupação e quase nenhum espaço interno. É um sinal de que você ficou tempo demais se abandonando em silêncio. É quando você passa tanto tempo disponível para tudo e para todos que você fica indisponível para você. É quando você vive no tenho que e vai perdendo eu estou. E aí você sente esse oco, essa sensação de estar apagada, de não existir. O que eu estou fazendo aqui? E eu vou ser firme com carinho. Esse vazio não se cura com mais correria, com mais controle. Não se cura com cobrança. Se cura com presença. O vazio começa a ser curado quando você para e volta. Volta para Jesus. Volta para o seu corpo. Volta para a verdade. Volta para uma rotina que te sustenta. E é por isso que o Renova existe. Porque transformação de verdade não acontece só com uma frase bonita. Ela acontece quando fé, presença, consistência caminham juntas. Aqui a gente integra, porque você é inteira. Então, se você está desconectada, não se condene. Pode ser só que sua alma está cansada. E hoje a gente vai começar devagar. Ouvir a voz de Deus não precisa ser algo estranho, nem místico, nem complicado. Nem sempre é uma voz audível. Muitas vezes é uma paz no meio do caos, uma verdade que te acorda, um direcionamento simples, uma correção com amor. E guarda isso, a voz de Deus não te humilha, ela pode te confrontar, mas ela te cura enquanto confronta. Se o que você ouve por dentro é só acusação, desespero, pressa, confusão, isso não é Deus te guiando. A voz de Deus não maltrata, guarda isso. Porque muita mulher confunde ansiedade com Deus está falando comigo. Confunde culpa com consciência. E aí vive sendo guiada por um peso que esmaga. A voz de Deus é firme, mas é limpa. Ela confronta sem humilhar. Ela chama para o próximo passo sem te atropelar. A ansiedade costuma vir com urgência. Agora ou nunca. Vai dar tudo errado. Resolve tudo já. A culpa costuma vir com vergonha. Você não presta, você sempre falha, desiste. Deus não fala com você com violência. Deus te conduz. Então, um jeito simples de discernir e se perguntar: isso me chama para a presença ou para o desespero? Isso me dá direção ou me dá confusão? Isso me aproxima de Deus ou me faz querer sumir? Pois é. Eu quero te mostrar como Deus fala com você na prática. O primeiro pilar que a gente vai falar aqui é espiritualidade. Deus fala quando eu paro, nem que seja por 5 minutos. Para uma mulher ansiosa, o começo não é fazer muito. Uma oração que vale ouro é: Jesus,
Eu não sei como orar, mas eu tô aqui. Só isso já é uma pausa. Precisa começar a se conectar. Segundo, amor próprio, a voz que não maltrata. Tem dias que a voz de Deus vem assim: filha, você não precisa se odiar para mudar. Se você vive se cobrando, se diminuindo, se punindo, isso alimenta o seu vazio. A voz de Deus te chama para a verdade, e verdade com amor. Esse seu sim é medo, não é amor. E aí você começa a perceber quantas vezes você se abandona para não desagradar, para não perder, para não ser rejeitado. E Deus vai te ensinando. Você não precisa se abandonar para ser amada. Um não com paz pode ser obediência. Um outro pilar que a gente vai falar bastante é alimentação consciente. O nosso corpo é o templo de Deus. Muitas mulheres tentam preencher o vazio com comida, com doce, com excesso. Eu não estou falando isso para te culpar. Eu estou falando para te trazer presença. Você está com fome de descanso, de acolhimento, de carinho. Passo simples. Uma refeição por dia sem celular. Parar de beliscar. Respirar antes. Agradecer. Viver no presente. Isso é espiritualidade na prática. O corpo, no movimento, ajuda a ouvir. Deus fala quando você se move. Uma caminhada de 10 minutos pode virar uma oração. Pode virar conversa com Jesus. Abrir seu coração, sem ouvir músicas, você começa a se reconectar. A mente desacelera. Não é sobre performance, é sobre vida voltando. Para você que é iniciante e está se reencontrando, a voz de Deus te aproxima da verdade e do amor. Te chama para o próximo passo, te dá direção com paz. A ansiedade te apressa, te confunde, te sufoca. A culpa te acusa, te paralisa, te faz sentir sem valor. Então hoje faz essa pergunta: Jesus, qual é o menor passo de obediência que o Senhor quer de mim hoje? Deus trabalha por etapas e o vazio começa a ceder quando você volta para a presença. Eu vou te deixar uma prática bem bacana para hoje mesmo. Faça agora quando acabar de me ouvir, tá bom? Coloca a mão no seu peito, respira e diz: Jesus, eu tô aqui. Fica uns minutos assim. Depois, 5 minutos em silêncio, sem forçar nada. Se tiver pensamentos, volta para a respiração e volta para a frase: eu tô aqui. Faz por um tempo, respira num ambiente acolhedor que só você está. E depois desse tempo, pega um papel e escreve: o que eu estou sentindo de verdade? O que eu preciso de verdade? O que você deveria o sentir? É o que vem. Vazio, cansaço, medo, irritação, tristeza, sobrecarga. Nomeia, não é vitimismo, é luz. Deixa sair, porque muitas vezes o vazio é só a camada de cima. E quando você escreve, você para de se abandonar. Você traz luz para tudo que está na sua sombra. Escolha um passo pequeno hoje. Pode ser um limite de verdade, um não que te protege, um limite com o celular, um limite com uma demanda que não cabe, um limite com uma conversa que te drena, porque sem limite você se perde, com limite você encontra. E se a culpa aparecer dizendo que você está sendo egoísta, você volta para a verdade. Autocuidado não é egoísmo, é honra, é obediência. É você cuidando do tempo, é você escolhendo o que te mantém inteira. Agora eu vou encerrar esse momento com uma oração simples e real. Jesus, eu me sinto vazia e perdida, mas eu estou aqui. Entrego minha mente e meu coração. Silencia o ruído dentro de mim e me ensina a reconhecer a tua voz. Eu te entrego o meu vazio e o que eu venho carregando em silêncio. Me devolve para a presença. Me ensina a ouvir a tua voz com paz, sem culpa, sem confusão. Fortalece meus limites. Me dê coragem interior. Um passo pequeno hoje. Eu recomeço contigo. Amém. Bem-vinda ao Renova. Vamos juntas nessa jornada e curar o seu vazio de dentro para fora.